Olá pessoal, no nosso último vídeo relacionado ao desenvolvimento de uma agenda Turbo utilizando linguagem de programação orientada a objeto, em especial o PHP, pessoal, nós fizemos o que? Nós criamos uma classe chamada usuário que irá representar no nosso banco de dados o nosso usuário. E também, pessoal, criamos um arquivo PHP para testar o uso desta classe. Hoje eu vou fazer a seguinte coisa, pessoal. Eu vou utilizar no nosso sisteminha uma classe base. Como assim uma classe base? Eu vou tratar a questão da herança em PHP, pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Já teve alguns vídeos relacionados à herança em PHP, programação orientada a objeto, porém nós vamos utilizá-la, nós vamos testar isto no nosso projeto. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho a minha classe usuário, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, File, Save As, eu vou salvar esta classe com o nome de pessoa. Então, uma classe que eu vou chamar de pessoa. E eu vou fazer a seguinte coisa, pessoal. No nosso arquivinho usuário.php, olha lá por enquanto, eu vou fazer assim. Eu vou fechar este arquivo, usuário. Vou vir aqui, apertar o F2 em cima de usuário. E vou renomear o arquivo, pessoal. Vou colocar usuário old. Ou vou colocar usuário versão 1. Vou mandar dar um update, não vai importar se efetuar o update ou não, que depois nós vamos alterar o arquivo teste de classe. Então, por que eu alterei o nome, pessoal? Esta versão eu vou deixar guardada, ele está funcionando, esse usuário versão 1. Vou deixar ele quieto aqui. E nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar esta classe pessoa, pessoal. No meu caso, o que eu vou fazer na minha classe pessoa? Primeiro, vou vir aqui, alterar o nome da classe para pessoa, olha lá, porque nós estamos editando o arquivo pessoa.php, e eu vou remover estas duas propriedades, tanto a de login, pessoal, quanto a de senha. Por quê? Eu vou considerar no meu sistema que toda pessoa que eu queira representar, ela vai possuir simplesmente o quê? Um código, um nome e um e-mail. E, detalhe, eu tenho meu construtor. Agora, vou remover do meu construtor o login e a senha. Vou remover o login e a senha daqui. Olha lá. Pronto. Já fiz isso. E as propriedades getSet, eu vou remover o get e o set da senha e do login. Pronto. Maravilha, pessoal. Então, aqui eu tenho a minha classe pessoa representada pelo com as minhas propriedades código, nome, e-mail. E os gets e os sets desses três campos. Pronto. Agora nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou criar uma nova classe denominada usuário. Então aqui, eu vou vir aqui, File, New, PHP. Vou deletar tudo isso daqui. Vou salvar este arquivo com o nome de usuário. Pronto. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Como eu já havia implementado o usuário na primeira versão, olha lá, eu vou copiar todas as informações de usuário da versão 1 e vou colar nesta nova versão. Pronto. E agora eu vou fazer algumas modificações pensando na questão da herança, pessoal. Então, um detalhe, a minha classe usuário, ela vai se estender extends
da classe pessoa. Olha ali. Além disso, o que eu vou fazer aqui, que ele não está encontrando, eu vou falar que a classe usuário, né, vai utilizar os dados da classe pessoa. Então, olha lá, dei o include na classe pessoa. E agora aqui no extends, se eu for escrever pessoa, ele vai encontrar. Detalhe. Ao fazer isso, pessoal, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, que a minha classe usuário, ela vai se estender à classe pessoa. O que isso significa? Que ela vai possuir, ela vai herdar todas as características e todas as ações que estão definidas na classe pessoa. Então, na minha classe pessoa, eu já não possuo um código, um nome e um e-mail, pessoal. Então, aqui em usuário, eu não preciso definir uma propriedade para o código, porque eu já possuo uma propriedade para o nome, porque eu já possuo uma propriedade para o e-mail, porque eu já possuo. Então, no caso, o meu usuário, o que ele vai precisar a mais? Ele vai precisar a mais o que, pessoal? De um login e de uma senha. Perfeito. Agora, se eu olhar o meu construtor aqui, se eu quiser, eu posso manter este construtor, pessoal, não tem problema algum. Então, olha lá, como o meu construtor está funcionando, eu estou recebendo um código, um nome, um e-mail, um login e uma senha. E estou também fazendo o quê? Olha lá, definindo, por meio das propriedades, 7 códigos, 7 nomes, 7 e-mails, 7 login, 7 senha, estes dados na minha classe usuário. Não vou precisar mais de um 7 código, 7 nome, 7 e-mail. Vou precisar apenas do que? De um 7 login e um 7 senha. Detalhe, apenas para mostrar para vocês aí um fator interessante, é o que? Quando eu escrever this para acessar a minha classe, pessoal, olha lá, reparem que as únicas propriedades que ele está listando aqui para a gente são as propriedades login e senha. Por quê? Se eu olhar na minha classe pessoa, olha lá, as propriedades estão definidas como private. Então, significa que apenas a classe pessoa tem acesso a essas propriedades. E a classe usuário, eu posso utilizar essas propriedades, só que eu não tenho acesso a elas. Eu tenho acesso a as propriedades código, nome e e-mail apenas pelos métodos de acesso. Então, caso eu queira acessar essas propriedades a partir da minha classe usuário, pessoal, o que eu deveria fazer? Ao invés de utilizar private, eu posso utilizar protected. Protected. Com isso, o que iria acontecer? Olha lá, só vou pôr no código para nós visualizarmos. Quando eu for acessar os dados da minha classe usuário, eu vou conseguir visualizar a propriedade. Então, quando eu defino uma característica como protegida, pessoal, o que significa que as classes que herdarão as características da classe base, elas poderão acessar essas características. Então, no caso, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar privado mesmo, private, porque eu não preciso acessar diretamente esta propriedade. Então, na nossa classe usuário, pessoal, ela já está pronta. Olha lá. Eu já consigo utilizar todos os métodos de acesso da classe pessoa, né? Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós criamos uma nova classe usuário utilizando herança. Então, pronto, pessoal. Nós finalizamos agora realmente a nossa classe usuário. No nosso próximo vídeo, nós vamos implementar a nossa classe contato, também utilizando a questão da herança. Então, pessoal, quem gostou, dê um like, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima.